E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre EDOs exatas. Vocês vão ver que é um conceito muito parecido com o que a gente viu na parte que nós estávamos estudando cálculo vetorial, né? Que a gente achava a função potencial, tá bom? É algo muito bem parecido. Mas vamos ver aqui como é que vai ser aplicado, como é que a gente encontra, como é que a gente reconhece uma EDO exata e também, quando ela não for exata, o que é que eu posso fazer para transformar nela exata, tá certo? Vamos lá, vamos para a aula, vamos ver aqui como é que a gente fica. Bom, primeiro vamos começar, claro, através de nossa definição, uma EDO de primeira ordem, do tipo mxy mais nxy mais dy x igual a zero. Então, uma EDO de primeira ordem desse tipo, ela é dita exata se existe uma função, certo? Existe uma função aí, m, onde esse m ela é uma derivada em relação a x desta função, φ, e n é uma derivada dela em relação a y, tá bom? Vamos lá. Como uma EDO, né, pode ser reescrita na forma dφ dx mais, deixa eu colocar meu laserzinho, acho que fica melhor de acompanhar. Então, dφ dx mais dφ dy vezes dy dx, afinal, dφ dx é quem? É m, né? É m. E dφ dy é o nosso n. Então, posso reescrever dessa forma. Logo, sua solução geral será dada pela função φ igual a c. Isto é, a solução geral de uma EDO exata é formada pelas curvas de níveis da função φ. Ok, pessoal? Então, se ela é exata, é porque existe essa função φ. E se ela existe essa função, as curvas de níveis dela é a nossa solução. Ou seja, pessoal, só nessa definição aqui, nessa observação, já fica claro que se eu observo que minha EDO é exata, então o meu trabalho para encontrar a minha solução é encontrar a minha função φ. Tá certo? O trabalho vai ser encontrar essa minha função φ. Ok? Vamos lá. Agora é conveniente fazer as seguintes perguntas. Primeiro, como identificar uma EDO exata? Segundo, se a EDO é exata, como determinar esse φ? Tá certo? Então, a gente já sabe o que é uma EDO exata, tá bem? Ou seja, agora a pergunta é como identificar, olhar para a EDO e dizer, essa daqui eu estou diante de uma EDO exata. Então, e a segunda pergunta é, se ela for exata, depois que você olhou, identificou, ela é uma EDO exata, como encontrar esse φ? Ou seja, como encontrar essa nossa solução? Bom, isso é respondido através do teorema. O teorema diz o seguinte, ó, sejam mn, cartesiano I1 e I2, são intervalos, tá certo? Que levam nos reais, são funções de classe C2, contínua, né? Onde o I são intervalos abertos. A EDO mxy mais n de xy dy dx, ou seja, aquela nossa EDO de primeira ordem, né? Ela é exata se, somente se, nós derivarmos o m em relação a y e derivarmos o n em relação a x. Lembra que a gente fez isso já? A gente já fez isso, tá bom? Volta os vídeos aí que vocês vão ver que isso aqui é muito parecido, né? Então, derivo o m em relação a y, derivo o n em relação a x. Se forem iguais, eu digo que essa minha EDO ela é exata, tá certo? Para todo x, y, claro, pertencente ao intervalo do domínio. Então, se elas forem iguais, eu derivo m em relação a y e derivo n em relação a x. Se forem iguais, eu posso afirmar categoricamente que ela é uma EDO exata. Ou seja, aquela minha primeira pergunta está respondida. Como identificar uma EDO exata? Está identificado, basta fazer esse teste. A segunda pergunta é a seguinte, como determinar essa função φ? E aí nós vamos agora trabalhar, ou seja, determinar essa função φ, como a gente já viu anteriormente, é justamente encontrar a solução da minha EDO. E aí a gente vai trabalhar agora para identificar como encontrar essa solução. Bom, nós temos aí, claro, como já foi dito, que nossa φ de x é igual a nossa m, a derivada parcial de φ em relação a y é a nossa n. Integrando a primeira igualdade acima a respeito de x, obtemos, ou seja, se você integrar essa primeira parte aqui, nós vamos integrar ela em relação a x. Faça a primeira integral, toda integral não definida sobra uma constante, e essa constante, pessoal, é uma função que depende exclusivamente de y. Depende exclusivamente por y. Pela mesma justificativa já dada em aulas anteriores.
Como eu obtive m derivando em relação a x, então se eu integro ela, pode ser que nessa derivada aqui tenha sobrado um termo do tipo y ao quadrado, seno de y ao cubo sobre 3, ou seja, que dependa somente de y. E quando eu derivei ela em relação a x, ela foi justamente para zero, ela funcionou como constante. Então, para mim saber se isso aconteceu, na hora que eu faço a minha integral, eu coloco no lugar da minha constante, eu coloco uma função que depende de y. Pode ser que no final você conclua que essa função que depende de y seja uma constante mesmo, seja um número, certo? Tá bom? Mas pode ser também que seja uma função que dependa somente de y. Vamos lá. Para determinarmos agora o nosso trabalho é determinar quem é essa g de y. Nosso trabalho agora é determinar ela. Eu já sei parte da cara da minha solução, é a integral da minha função m em relação a x. Para determinarmos g de y, derivamos agora a nossa função φ. Vamos derivar esta função aqui agora em relação a y, tá bom? Em relação a y. Por quê? Não faz sentido. Se eu derivar em relação a x, eu volto para cá. Volto para m, não faz o menor sentido. Temos que agora derivar em relação a y. Então, eu tenho a minha φ é isso daqui, e vou derivar ela em relação a y, né? Olha, se eu estou derivando minha φ em relação a y, então eu estou igualando a n. Então, a derivada de φ em relação a y é igual a quem? É igual a n. Então, o que é que eu vou fazer? Vou derivar a minha função em relação a y e igualar a n. Vamos lá, derivada dela, né? Fica a derivada da primeira, derivada aqui da integral, mais a derivada em relação a y de g de y, e vou igualar, claro, isso aqui é a derivada de φ em relação a y, é igual a n de xy. Bom, logo, para determinarmos agora g de y, eu preciso agora o quê? Isolarmos, né? Ou seja, eu vou isolar meu dg dy, ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Vou pegar aqui, ó, nós temos dg dy, deixar ele sozinho, esse que parte está positivo, vou passar para o outro lado negativo, tá bom? Então, passei para o outro lado negativo, fica dg dy, n de xy menos a derivada da integral. Bom, pessoal, eu quero descobrir g de y. Se eu tenho uma derivada dela, para me descobrir a minha função g, que basta integrar de um lado, integrar do outro. Resolvendo essa IDO, eu faço calculando a integral da derivada é a própria função, é a minha g de y, encontrei a minha g de y. Vai ser quem minha g de y? A integral da minha n de xy menos a derivada parcial em relação a y da integral de m de xy dx dy. Isso tudo é a minha gy. E agora eu vou só colocar agora na minha solução. Lembra lá que minha solução era qual? Iniciou como? A integral de m dx mais g de y, não era? No lugar de g de y, eu estou colocando o que eu acabei de descobrir. E é assim que nós vamos obter a nossa solução das nossas EDOs. Tá certo? Se ela for exata, a gente já tem um método agora de como encontrar a solução dela. Vamos resolver essa daí. Vou pegar agora, tirar meu laser e vamos para nossa caneta e vamos resolver essa EDO aí. Bom, em primeiro lugar, eu olho para a EDO. Ela tem uma característica, né, de parecer muito com a nossa EDO exata, e vamos fazer o teste, né? Se ela é exata. Aqui eu tenho o nosso m e aqui eu tenho o nosso n, né? Ó. Tá certo? E aqui eu tenho o nosso n. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, meu m, só para deixar aqui claro para vocês, o m de xy, né? Meu m de xy vai ser igual a 2x sobre y ao cubo. Ok? E o meu n de xy, isso aqui vai ser igual a y ao quadrado menos 3x ao quadrado sobre y elevado a 4. Então, agora o que eu vou fazer? Vou derivar m em relação a y. Derivando m em relação a y, pessoal, aqui é derivada normal, né? Não vou precisar me estender tanto. Vocês já veem que isso aqui vai dar menos 6x sobre y a quarta. Estou derivando em relação a y. Agora, derivando aqui em relação a x. O n agora, vou derivar agora o nosso n em relação a x. Fazer essa derivada aqui agora em relação a x, eu vou ter o seguinte, ó, y ao quadrado aqui é constante,
zero, então desce só o x ao quadrado, dá menos 6x sobre y à quarta. Com isso, a gente verifica que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Isso aí me diz que ela é uma EDO exata. Ok? É uma EDO exata. Beleza? Então, com esses cálculos aí, a gente consegue dizer já que a nossa EDO é exata. Falta que a gente descubra, claro, quem é a solução. Não adianta só saber que ela é exata e nós não termos uma solução. Vamos lá. Vamos ver a nossa solução. Nossa solução, a primeira coisa que eu faço é integrar aqui o nosso m. E o nosso m é quem? 2x sobre y ao cubo em relação a x. A integral dela em relação a x. Bom, 1 sobre y ao cubo em relação a x é constante. Então, só basta que eu integre 2x dx. Mas isso daqui é igual a 1 sobre y ao cubo, tá certo? 1 sobre y ao cubo. A integral de 2x é igual a x ao quadrado. Claro que mais uma constante, que eu não sei quem é, que eu chamo de quem? G de y. Então, vamos lá. Então, essa daqui é a nossa φ, certo? Que depende de x e y. E falta eu descobrir. Como é que eu faço para descobrir? Eu derivo agora a nossa φ em relação a y. Derivada dela em relação a y, x ao quadrado lá continua, vai ficar menos 3x ao quadrado sobre y à quarta, mais g de y linha, né? Porque eu estou derivando ele também. E aqui agora eu faço igualo com o meu n. Quem é o meu n? Meu n é isso aqui, ó. Meu n é igual a y ao quadrado sobre y à quarta. Eu vou separar aqui, vocês vão entender por quê. Menos 3x ao quadrado sobre y à quarta. Tá ok? Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo direitinho. Então, estão vendo tudo direitinho. Vamos ver aqui. E vamos continuar, tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer? Vamos para cá. Vamos agora resolver essa parte aqui, ó. Nosso objetivo agora, pessoal, é descobrir, né? Ó, vamos resolver isso aqui. E o nosso objetivo aqui é descobrir exatamente quem é a nossa G'. Vamos lá. G' vai ficar de y, vai ser... Pessoal, isso daqui eu posso cortar, não posso? Ó. Aqui eu posso cortar essa parte com essa parte. Foi por isso que eu cortei. Eu coloquei lá diferente, né? Ó. Tá certo? Eu posso cortar. Vamos voltar aqui para o preto. E aqui vai ficar igual a G' y ao quadrado, pessoal, sobre y à quarta. Esse aqui é o mesmo que 1 sobre y ao quadrado. É que eu preciso? Integro de um lado, integro do outro, agora em relação a y. Isso aqui integral em relação a y vai dar quem? G de y é igual a integral, isso aqui vai dar menos, porque isso é o mesmo que a integral de y elevado a menos 2, concordam? dy. Isso é o mesmo que o resultado dessa integral aí é menos 1 sobre y, ok? Menos 1 sobre y mais uma constante k, porque a integral é indefinida. Portanto, pessoal, a minha solução final, a minha solução f de x, y vai ser igual a minha φ, que eu já tinha ali, ó, vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado sobre y ao cubo, vamos lá, x ao quadrado sobre y ao cubo, mais a minha função g, né? G de y, que g de y eu descobri que era quem? Menos 1 sobre y. Menos 1 sobre y. Ok? Mais uma constante k, claro.
mais a constante k. Isso aqui eu posso dizer que a minha solução final é φ de x e y. Isso daqui vai ser igual a x ao quadrado sobre y ao cubo menos 1 sobre y mais k. Isso aí é a minha solução para essa questão, certo? Nossa φ aí vai ser x ao quadrado sobre y ao cubo menos 1 sobre y mais k. Vamos lá. E agora, pessoal, quando a gente não tivermos diante um EDO que tem toda a característica de ser exata, mas você faz o teste e ela não é exata, o que fazer? Aí vem a grande pergunta, o que fazer? Aqui a gente vai fazer igual como a gente fez na primeira aula sobre EDO. Tá aí, você volta aí às aulas anteriores, você vai ver. Nós vamos encontrar um fator integrante. Para transformar agora esse fator integrante que a gente vai usar, vai ser um fator para transformar um EDO que não é exata em uma EDO exata. Tá certo? Esse vai ser o papel dela, o papel importante dela. Transformar uma EDO que não é exata em uma EDO exata. Tá bom? Então vamos lá. Determinação desse fator integrante. Como a gente vai fazer? Suponha que nós temos uma EDO que não é exata, claro. Queremos determinar um fator integrante que torne a exata, como eu acabei de falar a vocês, isto é, procuramos uma função μ de x e y tal que a EDO, quando eu multiplicar ela, multiplicar toda a minha EDO por essa função μ, ela seja exata. Bom, supondo que nós estamos na condição do teorema, né, que a gente acabou de ver, devemos ter, quando eu derivar, né, ou seja, se essa daqui é exata, pessoal, né, para poder exemplificar, se essa EDO aqui ela é exata, quando eu derivar essa primeira parte aqui em relação a y, tem que ser igual a derivada disso daqui em relação a x. Ok? Deriva em relação a y tem que ser igual a derivada em relação a x. Derivando a expressão acima, ou seja, fazendo essas derivadas aqui, vai ficar como? A derivada da primeira, que é um produto, né, entre funções. Então, derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, tá certo? E aí por diante, ó. M vezes a derivada de μ, tá certo? E aí depois aqui eu já coloquei já com o jogo de sinal, né? Passando para o outro lado, tá bom? E aí fica μ vezes a derivada de u em relação a y, tá certo? Que seria mais a derivada μ sem derivar ninguém, vezes a derivada de m em relação a y, certo? Aí passando para o outro lado ficou esse menos aqui. Desse outro lado ficaria o seguinte, ó. A derivada de μ em relação a x, tá certo? Derivada de μ em relação a x vezes n, tá aqui. Estava desse lado positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Mais a derivada de μ, mais μ sem derivar, vezes a derivada de n em relação a x, que é o que está aqui, ó. Não mudou de lugar, né? De termo, né? Ou seja, antes e depois da igualdade, de membro, né? Quase que eu não lembro da palavra. Não mudou de membro, né? Tá no segundo membro ainda, então o sinal dela ficou positivo. E aí, fazendo esse jogo de sinal, ficaria dessa forma, beleza? Bom, agora nós temos o seguinte, nós temos um problema, porque aqui nós temos uma EDP, equação diferencial parcial, que não é assunto nosso. Nossos assuntos são EDO, equação diferencial ordinária. EDP, assunto para cálculo 4. E aqui a gente, para nós, até esse momento, com o conhecimento que a gente tem, a gente não sabe resolver isso aqui. Ok? A gente não sabe resolver isso aqui. Então, como resolver isso aí? Claro, eu vou simplificar o meu problema. Eu vou dizer que essa minha função μ, que depende de x e y, ou seja, meus fatores integrantes que eu estou interessado nesse momento, são fatores integrantes que dependem ou só de x ou só de y. Tá certo? E aí eu consigo resolver. Eu vou escolher ou depender só de x ou depender só de y, mas eu vou analisar os dois casos. Por quê? Quando eu disser que ele depende só de x, ou seja, é uma função do tipo x ao quadrado, eu elevado a x, seno de x, então quando eu fizer a derivada dela em relação a y, ou seja, aqui, o resultado dela vai dar zero. Então eu não vou ter mais essa parte. Tá certo? E aí ela se torna numa EDO, não é mais EDP, não é diferencial parcial, é sim uma EDO. Tá bom? Se eu disser que ela depende de y ao cubo, um cosseno de y, um arco seno de y, qualquer coisa desse tipo,
Então, agora, quando eu fizer a derivada dela em relação a x, o resultado dela vai dar zero e eu vou ter somente essa parte. Tá certo? Vamos ver isso aí. Ó. Ou seja, como eu falei a vocês, se ela depende somente de x, a derivada parcial, derivada de μ em relação a y vai ser zero. E aí eu tenho somente essa EDO. E aqui é fácil de resolver, né, pessoal? Passa o μ aqui para cá, ó. E aí eu posso integrar e resolver, né? Encontrar meu fator integrante. Se ela depender somente de y, aí a derivada de μ em relação a x é que é zero. Do mesmo jeito, passa o μ para o outro lado. Eu vou fazer as integrais aqui e resolver. Tá bom? Em cada um desses casos, teremos um EDO de variáveis separáveis. De um lado, as μ, e do outro lado, a outro tipo de variável. Bom, vamos resolver essa EDO aí, né, pessoal? Vamos resolver essa EDO aí, ó. Ou seja, considerar a seguinte EDO e vamos resolver. Em primeiro lugar, se verifica facilmente que ela não é exata, né? Ó. Aqui seria meu m, né, pessoal? Meu m é tudo que não está multiplicando a minha derivada lá. Então, a minha função m de x, y, isso tudo aqui é igual a 3xy mais y ao quadrado. Então, a derivada de m em relação a x, isso daqui, vai ser igual a... Opa, em relação a x não, né? Em relação a y, professor. Acabou de dizer que tem que derivar em relação a y. Exatamente, em relação a y. Em relação a y vai ficar 3x mais 2y. Se eu pegar aqui a minha n, né? Se eu pegar aqui a minha n de x, y, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado mais xy. Então, se eu fizer agora aqui a derivada de n em relação a x, agora sim, né? Aqui é x, vai ficar 2x mais y. Percebam, né, pessoal? Deu diferente. Ou seja, a derivada de m em relação a y, ela é diferente da derivada de n em relação a x. Então, logo, essa EDO não é exata. Não é exata. Se ela não é exata, a minha tentativa aqui agora vai ser transformar ela em exata, através do nosso fator integrante. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função μ, que vai depender aqui somente de x, vezes 3xy, vou considerar que ela depende somente de x, mais y ao quadrado, ok? Mais μ, que depende somente de x, vezes x ao quadrado mais xy, vezes y' igual a zero. Professor, se eu fizer comigo em relação a x e não der certo, o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu faço? Como é que eu sei, né? Como é que eu descubro que uma depende só de x ou depende só de y? Você pode tentar de um lado, né? Você pode tentar de um lado abrir, de um lado você fazer ela, tá certo? Em relação a x, depois, não deu certo, e você vai lá e tenta depois em relação a y, tá bom? Mas você vai pegar uma certa experiência quando você estiver fazendo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, a minha ideia é fazer isso aí para que essa EDO agora seja exata, né? Então, se ela é exata, quando eu fizer agora aqui as derivadas, né? Eu tenho que derivar essa parte aqui em relação a y, né? Tenho que derivar, eu vou fazer ela todinha aqui, fazer assim, para ficar melhor. Derivar ela aqui em relação a y. Então, eu vou derivar a função μ, que eu boto no μ de x não, certo? A gente já sabe que depende só de x. 3xy mais y ao quadrado, depende só de x. Isso aqui vai ser igual a derivada de μ vezes x ao quadrado mais yx. Deriva isso daqui agora em relação a x, ok? Quando eu fizer aqui agora a primeira derivada, eu derivo aqui em relação a y, a derivada é a derivada da primeira de u em relação a y é zero, então não vou derivar,
Então vai ficar u vezes a derivada da minha outra função em relação a y, que fica quem? 3x mais 2y. Isso aqui vai ser igual a... Quando eu fizer agora aqui o produto da derivada, vai ficar a derivada em relação a x vezes, né? Isso aqui é uma linguagem que eu estou usando, mas você pode colocar, sei lá, colocar da mesma linguagem que eu acabei colocando lá no assunto. Derivada de μ em relação a x vezes x ao quadrado mais yx mais, aí agora o μ sem derivar, vezes a derivada de x, que dá quanto? 2x mais y. Derivada ali do outro lado agora em relação a x. Bom, vamos continuar. Eu posso passar para lá e para cá, né? Dizer o seguinte, ó, que isso aqui é a derivada de μ em relação a x vezes x ao quadrado mais yx. Isso aqui vai ser igual. Vamos colocar eles dois juntinhos aqui agora, né? Vai ficar o seguinte, ó, μ em evidência, vai ficar 3x mais 2y menos 2x menos y, ok? Derivada agora de μ em relação a x vezes, vocês podem fazer as contas aí que vai dar isso aí, x ao quadrado mais yx, ok? Igual a 3x menos 2x vai dar x, vamos colocar o μ primeiro, né? Fica melhor. μ vezes, vai ficar x mais y, não é isso? Ó, x mais y, 2y menos y dá y, x mais y. Bom, continuando, nós vamos ter o seguinte, ó, o' cadê o dx não? O' sobre u é igual a x mais y, passei o já dividindo e vou passar esse outro lado também aqui, ó, sobre x ao quadrado mais yx. Isso indica que é o' sobre u igual x mais y. Aqui embaixo, pessoal, posso colocar x em evidência e vai me sobrar quem? X mais y. Ok? Então aqui você vai ter que o' sobre u. Isso aqui vai ser igual a, posso cortar esse por esse, vai ficar 1 sobre x. E aqui eu posso agora fazer minhas integrais e eu vou obter, de um lado a gente já sabe que vai dar o ln de u e do outro vai dar o ln de x. Portanto, o nosso μ, né? Portanto, o nosso μ aqui, o nosso μ vai ser igual a x. Este aqui é o nosso fator integrante, né? Vamos ver se nosso fator integrante resolve nossa situação, né, pessoal? Ver se esse nosso fator integrante aí resolve nossa situação. Lembre-se que eu vou ter agora que substituir ele aqui, né, ó. Vou ter que substituir ele aqui. Aqui não, que aqui já foi aqui já é nossas contas. Vamos lá. Lá onde a gente supôs. Aqui já é as contas. É aqui, ó. Vamos ter agora aqui, substituir ele aí e fazer aqui as contas, ver se ela tornou uma EDO exata, tá bom? Então vamos lá. É 3xy, né? Então vai ficar x, vai ficar x vezes 3xy mais y ao quadrado mais, vamos olhar lá, se é isso mesmo. Tá aqui, ó, 3x mais x ao quadrado. Do outro lado é x vezes x ao quadrado, né? Aqui vai ser x vezes x ao quadrado mais yx, né? Ó. Tá certo? Então, x ao quadrado mais yx. Vamos lá, vamos para lá. X vezes x
x ao quadrado mais xy. Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Mais yx, exatamente. Vezes a nossa y', que é igual a 0. Bom, vamos verificar agora se tornou exata, né, pessoal? O meu m agora, a minha função m de xy, ela agora é 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado, e a derivada dela de m em relação a y, o resultado dela vai dar 3x quadrado mais 2xy. E quem vai ser a minha n? Minha n agora de xy vai ser igual a x ao cubo mais x ao quadrado y. E a derivada de n em relação a x, isso aqui vai ser igual a 3x ao quadrado mais, né, 2xy. Então, perfeito, né, pessoal? A nosso fator integrante transformou nossa EDO, que não era exata, em uma EDO exata. dm, derivada de m em relação a y, está sendo igual à derivada de n em relação a x. E agora sim nós temos uma EDO exata. Ok? Agora sim nós temos uma EDO exata. Vamos lá. Agora, já que eu tenho uma EDO exata, eu vou encontrar a solução, né? Uso o fator integrante para transformar ela em exata. Transformada em exata, agora eu uso o mesmo processo que a gente já usou na questão anterior para encontrar a nossa solução. Primeira coisa que eu vou fazer a integral do nosso m, que é 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado em relação a x. A integral em relação a x vai dar x ao cubo y, né? Porque x ao cubo sobre 3, né? Mais x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Mais uma função que depende exclusivamente de y. Essa daqui é a nossa φ, depende de x e y. Agora, nós vamos derivar a nossa φ em relação a y. A derivada da nossa φ, ok? Em relação a y. O resultado disso aqui vai ser igual a derivada dela em relação a φ. 3x ao quadrado y mais... Ah, não, estou derivando em relação a y, né, pessoal? Olha eu derivando em relação a x. Em relação a y, então vai ficar só x ao cubo. Vai ficar só o x ao cubo, derivando em relação a y, mais 2, aí eu corto com o 2 lá de baixo, né? Ficaria só x ao quadrado y, né, pessoal? Porque aqui teria 2 e aqui teria 2 só para cortar, né? Então, a derivada de φ em relação a y me dá como resultado x ao cubo. Opa, esquecendo nossa g, né? Nosso objetivo é achar a g mais a g' de y. Então, isso indica dizer que a derivada de φ em relação a y é igual a x ao cubo mais x ao quadrado y mais g' de y. Isso aqui vai ser igual a nossa n. Quem é a nossa n? Está aqui, ó, x ao cubo mais x ao quadrado, x ao cubo mais x ao quadrado y. Percebam, pessoal, que dá para cortar todo mundo aí, né? Ó, esse daqui com esse, x ao quadrado y com x ao quadrado y. Isso vai me dar somente nossa g' de y igual a zero. G' de y igual a zero. Então, se eu tenho uma função que eu derivei e o resultado dela deu zero, é porque ela era quem? Ela é uma constante k. Só a derivada da constante aqui é zero, né? Então, eu já tenho aqui a minha gy.
Portanto, a minha solução, né? A minha função solução, f de xy, ela é exatamente aqui, ó, x ao cubo, y, mais x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, mais a nossa g' aqui, ela é k. Tá aí a solução para o nosso problema. Legal, né, pessoal? Primeiro, olha se a DO é exata. Se ela não for exata, tenta achar um fator integrante, dependa de x ou dependa de y, tá bom? Para transformar ela em EDO exata. Transformou ela em EDO exata, aí sim você encontra a sua solução, tá bom? Vamos lá, nós temos mais um exemplo aqui para a gente resolver. Vamos lá. Mais uma vez, vamos verificar se ela é exata ou se ela não é exata. Nossa m de x, y, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. A nossa n de x, y, ela é igual a 2x, y. Então, a nossa derivada de m em relação a y é igual a menos 2y. A derivada de n em relação a x, ela é igual a 2y. Positivo, né? Derivada aqui em relação a y. Opa! Apesar de parecer muito, mas elas não são iguais. A derivada de m em relação a y, ela é diferente, né? Diferente aqui da derivada de n em relação a x. Tá bom? Então, eu preciso achar um fator integrante. Então, eu vou multiplicar. Vou dizer que depende de x também. Depende de x. Vai ser x ao quadrado menos y aqui ao quadrado. Mais 2 vezes a mi de x vezes xy vezes dy dx, agora igual a 0. Portanto, a nossa m agora vai ser, eu vou precisar agora derivar a nossa função mi vezes x ao quadrado menos y ao quadrado, derivar isso daí em relação a y. Quando eu fizer a derivada disso em relação a y, como u depende de x, então derivada não adianta derivar o u em relação a y, porque o resultado vai dar 0. Então, eu deixo só meu u e derivo somente essa segunda parte aqui. X ao quadrado vai ficar menos 2y. Ok? Mi vezes 2y. Bom, e agora eu vou fazer aqui a mesma coisa para a derivada, né? Vou derivar agora a nossa mi vezes 2xy. Certo? 2xy em relação a x. Estou fazendo aqui separado, depois eu igualo aqui as duas. Então, derivando aqui, vai ficar a derivada de u, vou chamar de u', derivada de u', vezes 2xy, mais u sem derivar, vezes a derivada de 2xy, derivando em relação a x, nesse caso, vai ficar 2y. Então, vamos lá. Vamos igualar aqui agora as duas. Então, eu vou ter o seguinte, ó, que u vezes menos 2y, isso aqui tem que ser igual a u' vezes 2xy mais u vezes 2y. E aqui a gente continua. Nós vamos ter aqui menos, se eu passar agora esse daqui para o outro lado, vai ficar, ó, menos 4y vezes u igual a u' de 2xy. Isso aqui é o mesmo que, pessoal, eu só vou inverter de lado aqui as duas para ficar melhor visualizar, mas aí os sinais não se invertem, né? O 2xy, certo? Igual a menos 4y vezes u. Então, vamos passar. Quem for u vai para um lado, quem for x e y vai para outro. Vai ficar u' sobre u igual a menos 4y sobre 2xy. Claro, né, pessoal? Vou cortar aqui os y. 4 por 2, isso aqui vai me dar o seguinte. U' por u, isso aqui é igual a menos 2 sobre
x, ok? Menos 2 sobre x, que é menos 4 dividido por 2 dá menos 2 sobre x. Vamos integrar de um lado, integrar do outro. E aí eu vou ter o seguinte, ln de u, né? O ln de u é igual a menos 2, que é constante, ln de x. Mas isso daqui, eu posso usar a propriedade agora aqui de logaritmo, e dizer o seguinte, ó, que o ln de u é igual ao ln de x elevado a menos 2. O que significa dizer que u é igual a x elevado a menos 2. Se você preferir, você pode dizer que o mi é igual a 1 sobre x ao quadrado. Ok? Então aqui é o nosso fator integrante. Fator integrante. Vamos ver se ele vai fazer o papel dele, né? De transformar a EDO em EDO exata. Tá bom? Vamos ver se ele faz o papel dele aqui. Vamos colocar aqui. Vamos fazer essa nossa substituição. Lá nós temos o seguinte. Vai ficar... Vou colocar no formato x elevado a x a menos 2, certo? Esse ou esse é a mesma coisa. Vou colocar x a menos 2. Sobre... ou vezes x ao quadrado menos y ao quadrado, tá bom? Menos y ao quadrado, estou substituindo lá na nossa equação, mais x a menos 2 vezes 2xy vezes y' igual a 0. Essa aqui eu lembrei todinha, quer ver? Ó? Testando a memória aí, ó, certinho, ó. Tá bom? Estou substituindo aqui, ó, aonde tem μ, x a menos 2 vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. E duas vezes, não tem mi, colocando x a menos 2, né? X vezes y'. Tá bom? E aí vamos para lá. Fiz aqui a nossa substituição. Esse produto aqui vai dar 1 menos y ao quadrado vezes x elevado a menos 2. Mas, quando eu fizer agora o produto aqui, vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes x a menos 1 vezes y' igual a 0. Vamos ver agora se ela se transformou em exata essa equação aí. Minha m de x, y, a minha m aqui vai ser igual a 1 menos x, né, a menos 2 vezes y ao quadrado. Então, eu minha n de x e y, isso aqui vai ser igual a 2 vezes x a menos 1 vezes y vezes y. Então, eu derivo aqui n, eu derivo m em relação a y, derivado de em relação a y vai ficar o seguinte, ó, derivada da constante a constante vai ficar menos 2 vezes x a menos 2 vezes y. E a derivada de n em relação a y, a x, na verdade, a x, vai ficar igual a... O 2 está aqui, é como se eu desse esse menos 1, vai ficar menos 2 vezes x a menos 2 y. Está aí, né? As duas são iguais, agora sim elas são exatas, né? A derivada de m em relação a y, ela é exata, ou seja, ela é igual à derivada de n em relação a x. Então, posso dizer que é exata. Ou seja, nosso fator integrante conseguiu cumprir o papel dele, né? Conseguiu cumprir o papel de transformar a minha EDO, que não era exata, numa EDO exata. Bom, agora a gente vai fazer aqui a nossa integral, né, do nosso m, que é quem? 1 menos x a menos 2 vezes y ao quadrado em relação a x, né? Estamos integrando aqui a nossa m, né, pessoal? Tá aqui o nosso m, né? Nós estamos fazendo agora aqui a nossa integral do nosso m. Então, o resultado dessa integral aí vai dar o seguinte, ó. Integral de 1 é x menos... Integrar aqui, ó, menos 2, soma 1 no expoente. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1. E subtrai, divide por menos 1. Então, vai ficar mais, para começar aqui é mais x a menos 1 vezes y ao quadrado, mais uma função que depende exclusivamente de y. Ok? Isso daqui é a nossa
φ de x e y. Logo, faz agora aqui a derivada de φ em relação a y. A derivada dela aqui em relação a y vai dar derivada de x em relação a y, né, pessoal, da constante. Aqui vai dar 0. Então, em relação a y vai dar 2. Então, desce o 2 lá. Vai ficar o seguinte, ó. 2x a menos 1 vezes y mais nossa g' de y. Isso aqui eu vou igualar com minha n. Minha n está aqui, ó. 2x a menos 1. 2x a menos 1 vezes y. Está igualado ali na minha n. Então, se elas são iguais, eu posso já cortar essa parte com essa parte, dizer que g' de y é igual a 0, e a gente já sabe que quando a derivada de uma função é 0, então é porque ela é apenas uma constante normal, k. Assim, a nossa função φ de x, y, ela é igual à nossa solução, é x mais x elevado a menos 1 vezes y ao quadrado mais uma constante k. Pessoal, é uma maneira de representar. Outra maneira que você tem de representar essa resposta aí é assim, ó. X mais y ao quadrado sobre x igual a k. Tá bom? Ou seja, é uma curva de nível, né? Certo? Igual a k. Outra maneira que você tem de representar também essa solução. Tá certo? Igual a representar essa solução. Ok? É isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido a aula aí direitinho. Tenha ficado bem esclarecido a aula. E até a próxima. Tchau, pessoal.